Olá, alunos, e a correção do dia 10/5 são as páginas de língua portuguesa de 26 a 29. Sobre o livro que o garoto publicou, faça o que se pede. Assinale o título do livro. Era o aquário, o quarto ou o quartário? Era o quartário. Escreva as palavras que o garoto juntou para formar o título do livro. Então, é o quarto e aquário. Copie o trecho da entrevista que justifica o título do livro. Então, o trecho é este. Olha, durante uma noite de chuva, meu quarto inundou e virou um aquário cheio de animais. Então, em uma folha de papel, vocês vão fazer um desenho de como você imagina o quartário, né? Este quarto que virou, né, um aquário com animais, tá? Releia as perguntas da entrevista com a entonação que o sinal de interrogação sugere. Depois circule de azul ponto de interrogação e de amarelo a letra inicial. Então, olha lá. Como surgiu a ideia de escrever o livro? É uma pergunta. Olha a letra inicial pintada de amarelo e o ponto de interrogação de azul. Sobre o que foi esse sonho? E depois, o que vocês fizeram? Que dicas você daria às crianças que querem lançar um livro? Quais são os autores e os livros de que você mais gosta? Então, todas as letras iniciais de amarelo e todos os pontos de interrogação de azul. Que outras perguntas você faria ao garoto? Então, vocês vão elaborar 2 perguntas aí. Quais perguntas vocês fariam ao garoto? Releia o trecho a seguir, observando a palavra sublinhada. Recreio, surgiu a ideia de escrever o livro. O Francisco, eu tive um sonho, contei para minha mãe e perguntei se a história não podia virar um livro. Ela escreveu o sonho e começamos a trabalhar. Na letra A, está perguntando a que palavra sublinhada no texto está se referindo ela aqui. Este ela está se referindo à história ou à minha mãe? A minha mãe, né? Olha, eu tive um sonho, contei para minha mãe e perguntei se a história não podia virar um livro. Para não repetir de novo, né? Minha mãe, ele colocou ela, escreveu o sonho e começamos a trabalhar. Então, é minha mãe. E vocês vão reescrever a frase a seguir, substituindo a palavra em destaque pela expressão a que ela se refere. Então, o ela, vocês vão escrever minha mãe escreveu o sonho e começamos a trabalhar. Escrevam aqui. E a número 13, releia o trecho a seguir. Então, sobre o que foi esse sonho? Durante uma noite de chuva, meu quarto inundou e virou um aquário cheio de animais. Como tudo acontece dentro do quarto, inventei o título O Quartário. Então, de acordo com o sonho relatado pelo garoto, qual foi a causa da inundação do quarto? Foi a chuva, né, pessoal? Assinale a consequência da inundação causada pela chuva. O quarto virou um aquário cheio de peixes? Não, o quarto virou um aquário cheio de animais. E lá na página 28, releia este trecho e faça o que se pede. E depois, o que vocês fizeram? Mandamos a história para ilustrar e mostramos para uma editora. O meu pai tem uma editora, então foi mais fácil. Aí tivemos que escolher as letras que eu queria e os desenhos que iriam entrar. Então, localize e grife nesse texto as palavras então e aí. Então e aí. A palavra então poderia ser substituída sem prejuízo de sentido por qual dessas opções? Mas, olha só, o meu pai tem uma editora, mas foi mais fácil, então mas não é. É por isso, olha só, o meu pai tem uma editora, por isso foi mais fácil, tá? E por que foi mais fácil também não. Então, é o por isso que seria substituído sem prejuízo. E a palavrinha aí? Olha só, aí tivemos que escolher as letras que eu queria e os desenhos que iriam entrar. Esse aí, ele pode ser substituído pela palavrinha depois, olha só. Depois tivemos que escolher, porque quando tivemos que escolher também não é e nem o e, né?
Na letra D, vocês vão reescrever a resposta do garoto substituindo as palavras então e aí. Então, ficou assim, olha. Mandamos a história para ilustrar e mostramos para uma editora. O meu pai tem uma editora, por isso foi mais fácil. Aí, né, nós vamos substituir o aí. Depois, vocês vão colocar depois, tivemos que escolher as letras que eu queria e os desenhos que iriam entrar. Então, vocês vão reescrever essa frase aqui, substituindo a palavra por isso, né, no lugar do então, e o aí no depois. Releia este trecho observando as palavras sublinhadas. Que dicas você daria às crianças que querem lançar um livro? É preciso ler muito para ter boas ideias e não desistir. Fale com seus pais para ajudá-lo. Podemos fazer tudo com vontade e coragem. Então, dicas é o mesmo que conselhos. E na página 29, lançar nesse contexto significa o quê? Não é lançar algo em alguém, não. É publicar, pôr à venda, né? Lançar o livro. Então, quando a gente ouve o lançamento de um livro, quer dizer que a pessoa vai publicar, vai pôr à venda aquele livro, né? E na letra C, quais as dicas dadas pelo garoto para quem quer lançar um livro? Ler muito, né? Para ter boas ideias e não desistir. Além disso, pedir ajuda aos pais. Releia o trecho a seguir e depois faça as atividades. Quais são os autores e os livros que você mais gosta? Meu livro preferido é o da minha mãe, Doces Sonhos, de uma Princesa. Gosto também dos de Monteiro Lobato e de Charles Dickens. Na letra A, vocês vão copiar aí da capa reproduzida ao lado o nome do livro preferido. Olha lá, Doces Sonhos de uma Princesa. Na letra B, na capa do livro circule o nome da autora. Olha aqui, ó, Cíntia Yunes. Quais são os outros autores de que Francisco também gosta? Olha só, Monteiro Lobato e Charles Dickens. Você já leu algum livro do Monteiro Lobato? Pessoal, ele é um autor muito legal, né? Ele faz o Sítio do Pica-Pau Amarelo, escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele também tem outras obras. Quem não leu, é bem interessante fazer essa pesquisa aí. E na número 17, complete as frases com o título do seu livro preferido e o nome do autor que mais gosta. Então, vocês vão escrever aqui, ó. Meu livro preferido é o nome do livro e o nome do autor. Certinho?